Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosapress, Grupo Fleury, ZUP e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta Lorane Melim, do Amapá, fundadora da Health Tech Drugget. A conversa acontece via online em uma tela emoldurada, com a fisionomia das duas, uma ao lado da outra. Você já sabe que o Inovar é um parto fora do eixo está conversando com mulheres fundadoras de startups de impacto de todo o Brasil, dos 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal, como dizem por aí, do Oiapoque ao Chuí. E hoje a gente vai bem pertinho de Oiapoque, conversar com Amapá. Poxa, tá aí um estado do Brasil que eu ainda não conheço. Eu vou conversar com a Lorane Melim, ela é fundadora da Drugget, uma health tech que vai me apresentar esse cenário de inovação que existe por aí. Bem-vinda ao Inovar Fora do Eixo. Patrícia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, participar do Inovar é um Parto, né? Então, é muito bom, né? Sair do eixo São Paulo e mostrar, né, outras realidades, né, outros ecossistemas. Então, agradeço imensamente o convite. Estou aqui para compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho da Drugget, falar um pouquinho do Amapá, da nossa comunidade. Onde é que você está exatamente? Está na capital, Macapá? Sim, eu estou na capital, em Macapá. Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador e também banhada pelo Rio Amazonas, né? Então, nós temos várias belezas naturais aqui. E como eu sempre falo, eu moro no hemisfério norte, trabalho no hemisfério sul. Então, até meia hora atrás eu estava no hemisfério norte. Então, a gente tem essa facilidade aqui, então é bem interessante. Sensacional, muito bom. Escuta, antes da gente falar da Drugget, eu queria entender um pouco do ecossistema de inovação que vocês têm aí, se existe esse apoio, se você percebe que existe uma comunidade. Ouvi falar da Tucuju Valley, é isso? Exatamente, Tucuju Valley é a nossa comunidade, inclusive ela foi eleita comunidade Revelação em 2022, então nós estamos assim, vivendo um momento muito interessante no nosso ecossistema. A nossa comunidade, a gente fala que é um local em que todo mundo se ajuda, então nós estamos ali sim para todo mundo crescer junto, então isso para a gente é o mais importante. Nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento. A Tucuju Valley, ela vem trabalhando, ela vem fortalecendo as startups novas, as que estão há mais tempo, elas ajudam bastante, as que estão começando agora. Então, temos um super parceiro, que é o Sebrae, que auxilia muito as nossas startups. Então, e esse ecossistema está sempre em movimento, né? Então, temos as secretarias, as universidades participando, então, as startups mais antigas. Então, é um ecossistema muito que a gente se sente muito à vontade quando a gente chega, né? Fala assim, e o que significa Tucuju? Tucuju é que nasce no Amapá. Sim? Sim. Todo mundo que nasce no Amapá, a gente chama que é Tucuju. Quer dizer, essa coisa meio óbvia, amapaense ou Amapá... Não sim, sei, né? Sim, nós somos amapaenses, obviamente, né? Mas Tucuju é uma palavra indígena, né? Então, pertence quem nasce aqui fala que é Tucuju, porque o Tucuju está relacionado com a questão indígena do estado. Agora, conta a sua trajetória. Você estava falando da universidade. Tudo começou na universidade? Sim, eu sou farmacêutica. Eu formei em Belém. Na época que eu fiz faculdade, eu não tinha farmácia aqui no estado. Formei em Belém. Logo após a minha formatura, eu decidi fazer pós-graduação. E eu decidi fazer... Na verdade, eu tinha 2 universidades em mente. E logo depois, decidindo, eu queria ir para uma das melhores universidades da minha área, né, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, a USP. E lá eu fiz o meu doutorado, e foi quando eu conheci a área chamada de Química Medicinal. Então, é uma área que utiliza as ferramentas computacionais para fazer planejamento de medicamentos, né? Então, foi assim que eu comecei. Em 2018, eu fui fazer meu pós-doc em Ribeirão, novamente. E conversando com algumas colegas de laboratório, nós vimos que a possibilidade de oferecer essas metodologias que nós utilizamos no laboratório para a indústria, né? Então, utilizava essas ferramentas para planejamento de medicamentos. Uma colega de laboratório usava essas ferramentas para planejamento de defensivos agrícolas. E falou, nossas ferramentas elas podem ser utilizadas em diversas indústrias.
vimos que era a indústria química de uma maneira geral. E essa ideia começou a amadurecer em 2019, então ela nasceu bem no início de 2019. Participamos da Escola de Inovadores da FATEC em Ribeirão, participamos em seguida do Super Empreende, no Parque Tecnológico. Então, Ribeirão ele tem um ecossistema bem interessante também, né, bem maduro. E aí ficamos, logo em seguida, terminou meu pós-doc em 2019, retornei para o estado, mas mesmo assim nós conseguimos ainda ficar 2 anos incubados no Supera Parque. Em 2021, conhecendo um pouquinho mais o nosso ecossistema, né, daqui do Amapá, nós participamos de uma pré-aceleração, né, toda promovida pelo Sebrae, e foi quando a Drugget ela realmente mudou o nome e tudo, e ela começou a realmente, a gente fala que deu uma viradinha de chave. Que legal. E é interessante essa história porque ela nasce na universidade, ela se nutre ali de um ecossistema bastante maduro que é o de Ribeirão Preto mesmo. Então você começa a se enxergar startup já ali em Ribeirão Preto e mesmo assim você volta para o Amapá. E aí no Amapá você dá essa virada de chave e conta para mim quais foram as acelerações que você participou aí na Amazônia, né? Que eu sei que você participou de várias. Isso. Como eu falei, né? Essa viradinha de chave ela foi importantíssima para a gente, né? Então, assim, a gente fala que a Drugget existe desde quando? Desde 2019. A ideia nasceu em 2019. Mas, de fato, essa viradinha de chave foi em 2021. Então, nessa pré-aceleração chamada Acelera Amapá, que é um programa do Sebrae. Em seguida, nós participamos era um programa de aceleração que tinha fase de pré e depois de aceleração, chamado Inova Amazônia, um programa que foi a primeira versão, também desenvolvido pelo Sebrae, e começamos em 2021 e foi 2022 todo. Então, assim, foi um programa muito interessante, abriu, né, muitas portas e nos possibilitou, né, nos deu muitas oportunidades, assim. Participamos do Boston. Você fala da virada de chave, que é o quê? O que aconteceu? O que vocês perceberam ali e tiveram que se adequar? Então, essa virada de chave, a gente começou a entender o nosso negócio, ficou tudo muito mais claro no nosso negócio, porque parecia... O que estava acontecendo, Patrícia? Até 2021, a gente estava querendo colocar a academia para a indústria. A gente pode trazer os nossos conhecimentos da academia, da universidade para a indústria, mas nós temos que mudar a linguagem. A linguagem ela não é a mesma. E a gente estava querendo meio que usar a mesma linguagem, e a gente estava... E o que nós percebemos? Estava faltando uma pessoa que desse um direcionamento melhor. Tá? Quando nós participamos dessa pré-aceleração e da aceleração, nós tivemos esse toque de pessoas mais próximas, né? Então nós tivemos mentorias e tudo, em que nós vimos que o nosso negócio ele tinha que mudar a linguagem de apresentação. Eu tinha que esquecer por alguns minutos que eu não estava dando aula, eu estava conversando sobre negócio. Né? Então, isso tudo a gente precisa. A facilidade de você ser professora e falar em público é bom, mas a maneira com que você fala para o investidor não é a mesma que você fala com o seu aluno. Sem dúvida. É que você tem todo o conhecimento técnico de uma pós-doutora e aí você tem que falar a linguagem do empreendedor, né? Para vender o seu negócio. E realmente, normalmente, você não precisa ser tão profunda e técnica, né? Exato. Tanto que o nosso pitch era totalmente acadêmico, assim. Você olhava assim, você falava assim, meu Deus. Né? Então, aí nós fomos perceber que realmente a linguagem ela não estava adequada. Então, mesmo com 2 anos de ideia, a gente não conseguia ver isso. E essa viradinha de chave, não, peraí, o nosso negócio, ok, a gente tem que mudar a linguagem, a gente pode se encaixar, a gente está começando sim, e a gente, sabe, assim, você começa a se enxergar, sabe quando você começa a se enxergar, parece assim, você começa a ter uma identidade? Não, peraí. Então, tanto que no Acelera, nós ficamos em primeiro lugar, nós ganhamos na etapa final do pitch, nós ficamos em primeiro lugar. O Inova Amazônia possibilitou participar do Bossa Summit, que é um evento realizado pela Bossa Nova, da Bossa Nova nós temos o João Klepper, que é amapaense. Possibilitou, nós participamos de um programa de internacionalização chamado Like a Boss,
também desenvolvido pelo Sebrae, que fez com que nós nós vencemos a etapa estadual, nós ficamos em primeiro lugar e com isso nós conseguimos participar, a premiação era participar do Startup Summit, que é um outro evento que é realizado em Floripa, então tem todo um ecossistema que é chamado Vale do Silício, né, brasileiro e tudo, então nós conseguimos participar. E pelo Inova Amazônia, participando de uma seleção, né, das empresas que estavam participando do Inova Amazônia, nós conseguimos nessa seleção também participar do Web Summit em Portugal. Então, muitas portas foram abertas com esse programa. Além do Inova Amazônia, nós participamos do Inovativa Brasil, em que nós conseguimos apresentar a Drugget para uma banca de investidores. Então, isso para a gente, né, assim, você ter essa experiência, essa banca de 8 investidores. Então, assim, imagina o nervosismo na hora, né? Então, foi uma experiência, assim, fantástica. E que nós levamos, assim, alguns puxões, assim, foi muito bom, muito bom. Participamos do Acelera Atração. Quem participou da Aceleração 2021 conseguiu participar da Acelera Atração também, que já era para empresas que já estavam um pouco mais maduras, então nós conseguimos também participar. Então, assim, diversos programas que nos possibilitaram entender o nosso negócio, usar metodologias que são utilizadas na universidade, oferecer isso para a indústria, mas como negócio mesmo, não como uma colaboração científica apenas, entendeu? Mas como um negócio. Gente, o que dá para a gente perceber aí na trajetória é que tem que ter muita disposição para ficar de aceleração em aceleração, de programa em programa, porque cada um traz um insight diferente e vai desenhando o seu negócio junto com as fundadoras, provavelmente, né? Quer dizer, não é que eles te dão fórmula pronta, mas eles te fazem pensar e repensar o seu negócio e ir melhorando cada vez mais no sentido de tornar mais eficiente mesmo esse contato com o mercado, não é isso? Exato, Patrícia. E olha, nós participamos de um programa chamado Capital Empreendedor, e o Capital Empreendedor, ele prepara as startups para receber investimento, captar investimento. E é um programa que eu falo assim, que é fantástico, porque ele prepara você para captar investimento, mas ele também cuida de um lado comportamental. E muitas vezes isso não é trabalhado em outros programas de aceleração, não é muito trabalhado. Fala assim, não, você tem que saber de administração, você tem que saber de gestão, você tem que saber de marketing, de vendas. Tá, e a parte comportamental? Né? E o que é essa parte comportamental no negócio como no negócio? Imagina que a maioria tem sócio. Sim. E você ter sócio é um casamento, né? É o que todo mundo fala e é isso mesmo. E como que está essa relação? E eu consigo entender, está muito bem definido os papéis. Eu consigo identificar, por exemplo, quando o meu sócio não está bem, e eu consigo identificar e ser aquele apoio, né? E não simplesmente cobrar, não simplesmente virar e falar assim, não, você tem que fazer, ponto. Não, eu tenho que também ter o lado. Então, assim, essa parte comportamental, ela cuidou muito desse olhar mais humano, que a gente também precisa, nós precisamos colocar isso dentro do negócio. Nós precisamos ter vários indicadores e sugestão e tudo, mas também nós precisamos olhar as nossas relações com os sócios, com os funcionários, né, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. Então, isso tudo pelo menos é o único programa que nós participamos que teve esse olhar. Por conta desse número de acelerações que nós participamos ano passado, e às vezes muitas em paralelo, nem foi emendada, algumas foram em paralelo. Então, assim, falo que 2022, quando eu vi, era dezembro. De tanto que estava assim, uma correria, né? Então, além disso, eu sou professora de universidade, sou mãe, tenho 2 crianças lindas e maravilhosas, sou esposa, então assim... É mulher, né? É mulher que faz tudo ao mesmo tempo agora, né? Exato. Ave Maria! Então, eu oriento alunos de pós-graduação, então eu falo que são meus filhos científicos, eu tenho meus filhos biológicos, meus filhos científicos, tenho casa, marido, então assim, é tanta coisa. Aí, isso tudo conciliar com o empreendedorismo, você precisa de uma certa organização. E aí o que eu queria ouvir é, como é que é seu pitch hoje? O que a Drugget faz? A Drugget, ela oferece para a indústria farmacêutica, para a indústria química, um serviço em que ela analisa moléculas, avaliando a segurança molecular dessas moléculas.
Nós queremos que essa molécula ela chegue no mercado de uma maneira segura, uma maneira que moléculas elas não ofereçam nenhum efeito tóxico para aquele organismo. Seja ele com objetivo farmacêutico, nós pensamos também, nós temos também esse olhar, temos também um olhar para o defensivo agrícola, né? Porque nós sabemos que a presença desses agrotóxicos, né? Ele não deve ser tóxico para os humanos. Então, por isso que nós falamos que drug é de segurança molecular. Por quê? Nós olhamos tanto para a indústria farmacêutica quanto a agroquímica, que é o nosso foco inicial agora, mas nós conseguimos alcançar toda a indústria química que tenha essa preocupação com a segurança molecular. E tudo isso é feito com tecnologia, não é simplesmente uma análise de laboratório ou algo de conhecimento acadêmico, como você falou antes. Você está usando tecnologia nesse processo? Nesse processo, nós utilizamos ferramentas computacionais, ou seja, são computadores que permitem que eu possa dizer para o meu cliente que aquela molécula é tóxica ou não, ou que ela pode formar moléculas tóxicas. Então, isso também há essa preocupação, até mesmo pelas agências regulatórias, e nós seguimos o que as agências regulatórias, né, pedem das indústrias. E isso tudo são utilizados, esses softwares que fazem com que eu não precise utilizar animais, que é o método tradicional. E o que é muito interessante é essa mudança, né? Quer dizer, o trabalho que você faz hoje, antes precisava ser testado em animais. Isso. Existe uma política, principalmente fora do país, Patrícia, que até 2035 as pesquisas envolvendo animais elas não vão ser mais, não vão receber mais financiamento. Então, exatamente pensando nisso, em que está se fortalecendo muito o uso dessas ferramentas, tá? Então, por exemplo, na Europa, tranquilamente você consegue determinados parâmetros da toxicologia, né, determinados pontos, você consegue o resultado final somente com ferramentas computacionais. Somente quando a ferramenta computacional ela não consegue te dar um resultado que realmente eu posso fechar ali, que você vai para o experimental. Então, isso se realmente for necessário. Então, às vezes, você só contando com o computacional, você já consegue avançar até o teu registro do teu medicamento. Então, isso tudo vai naquela linha bem verde, né? Naquela linha que eu não estou usando reagente, eu não estou usando animal, a política de pesquisas não envolvendo animais, então eu estou seguindo, então a indústria está seguindo. E a indústria ela está preocupada com isso e também ela quer que chegue mais rápido. Afinal de contas, ela está investindo dinheiro aqui e ela quer o retorno. Sejamos bem claros em relação a isso. Ela quer o retorno disso quanto antes. Então, se ela consegue diminuir esse processo, consegue agilizar isso, mais rápido chega no mercado, mais rápido ela consegue ter aquele retorno daquele investimento que ela colocou naquela pesquisa, né? E onde é que mora o seu propósito? É nessa história aí de conseguir fazer uma análise segura, sem uso de animais, mais sustentável, mais verde, mais ética? Onde é que mora o seu propósito? Patrícia, o meu propósito, ele vai um pouquinho mais além. Eu até me emociono um pouquinho, mas é porque, assim, sabe aquele negócio, até tem uma pessoa que fala assim, coloca a meta na lua para você atingir o teto, né? Então, tem muito isso, né? Eu sou farmacêutico, a gente fala nós falamos que os farmacêuticos eles são defensores dos frascos e dos comprimidos, né? Então, assim, mais ou menos nessa linha. É lógico que é muito ousado falar isso, tá? É bem ousado, mas você conseguir, através de uma metodologia, conseguir reduzir o custo daquele medicamento, eu consigo que mais pessoas tenham acesso a esse medicamento. Então, nós sabemos que hoje, quando a gente pensa em idosos que fazem uso de inúmeros medicamentos, se você consegue reduzir aquele custo para ele, já tem um peso muito grande, porque assim, nós sabemos que uma grande parte da aposentadoria dos nossos idosos, uma grande parte é utilizada para a parte da saúde, pagando plano de saúde, pagando medicamento, pagando consulta, pagando exame, tudo. Se eu consigo diminuir eu facilito esse acesso. Eu sei que é muito ousado isso, mas sabe que negócio? Eu estou fazendo a minha parte, nem que eu seja uma gota no oceano,
né? Eu, legal. enquanto Drugget, nem mesmo que a Drugget seja um ponto, apenas uma gota no oceano desse processo todo, mas que seja aquela gota. Eu estou fazendo a minha gota. De repente, né, a Drugget, ela consegue, ao longo desse processo, encontrar outras formas de ser outras gotas em que vai auxiliando nesse processo. Então, assim, é bem ousado, eu sei, mas a meta na lua é essa. Mas se não for ousado, não é empreendedor e não é pós-doutora, menina. Porque tudo que você já fez, essa disposição para tudo que você já fez é só para quem tem um sonho grande mesmo. Parabéns, viu? Querida, muito obrigada. Muito prazer te conhecer, viu? Sucesso para você. Realmente é muito bacana a gente poder viajar o Brasil assim por histórias de empreendedoras que sonham, que se emocionam, que têm propósito. É isso aí. Tudo de bom para você. Obrigada. Obrigada. Agradeço mais uma vez o convite, Patrícia. Fico muito, muito, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho a história da Drugget, compartilhar um pouquinho da nossa história, em que sim, o Amapá ele consegue fazer inovação, e eu convido muito as mulheres empreendedoras que eu conheço, vamos ocupar os nossos espaços. Já participei de um painel em que eu era a única mulher, então eu falo muito para elas assim, vamos ocupar os nossos espaços e parece clichê, mas é isso mesmo, mulher tem que estar onde ela quiser, então, e acabou, né? Mostrar que o nosso ecossistema, a nossa Tucuju Valley, não foi à toa que ela foi eleita a comunidade de revelação, porque nós estamos realmente trabalhando forte, as empresas aqui estão trabalhando forte. Mostrar isso para o nosso país através do Inovar um Parto é uma excelente oportunidade, então eu só tenho realmente a agradecer e também te convidar para o nosso estado, fazer uma visitinha ao nosso estado. Então vamos combinar essa visita aqui para você ficar com os dois pés, assim, um pé no hemisfério norte. Um no hemisfério norte e outro no sul, sensacional. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Rizia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo, Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mari Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.